primeiro livro de Samuel. É esse ou esse que eu falo? Nesse? Então tá. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel. Desde o início do ano temos trabalhado em cima da visão de Davi. Estudamos Ana, estudamos Samuel, estudamos Saul, e estamos agora chegando ao final do primeiro livro de Samuel, mas o tema do ano de Davi continua, né? Na verdade, Davi ainda nem assumiu o poder. Na verdade, nós tivemos hoje de manhã uma ministração tremenda, falando aí sobre a sabedoria, a destreza de uma mulher sábia, a destreza de Abigail, a destreza que fez paralisar a fúria de Davi, que queria, na verdade, exterminar com Nabal. A vida de Davi, na verdade, ela é um manual da vida cristã. A biografia de Davi, aliás, ela é a maior biografia do Antigo Testamento, e Davi é o personagem mais citado no Novo Testamento. O personagem mais citado no Novo Testamento, mais do que Moisés, mais do que Elias, mais do que Abraão, é Davi. E em nível de extensão, no Antigo Testamento, se ocupa mais capítulos com Davi do que com qualquer outro personagem bíblico. Então a biografia de Davi nos mostra que nós temos problemas na alma, e problemas que precisam, dia após dia, serem tratados. Não importa o tempo de cristão que você tem, não importa quanto tempo você se converteu, não importa quantos gigantes, leões e ursos você já matou, não é suficiente na vida cristã. Nós temos ainda que tratar a nossa alma. Vão haver momentos de vale, vão haver momentos de caverna, vão haver momentos em que o nosso temperamento vai ter que ser tratado, vai ter que ser trabalhado. O diabo não respeita a patente, e a carne também não. Então, na verdade, não importa o título, você pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser bispo, pode ser apóstolo. O temperamento tem que ser trabalhado continuamente. E nós vimos hoje de manhã, Davi com tantas vitórias, mas numa situação ele se irou de uma forma que, se Abigail não tivesse a destreza, a agilidade, na verdade nós veríamos uma derrocada terrível na vida e no ministério, no chamado de Davi. Por outro lado, a nossa trajetória, vão haver dias sombrios, vão haver noites escuras. E não há nada errado, nem ética, moral ou espiritualmente. Esses dias sombrios, essas noites escuras, na verdade, são momentos onde a trajetória cristã, o Senhor vai te lapidar. Esses dias, esses momentos são inevitáveis. Só que nós precisamos fazer uma releitura quando nós estamos passando por essas experiências. Por quê? É no dia mau que nós temos que demonstrar o fruto do Espírito, manifestar a glória de Deus. É na noite escura que nós vamos ter que ressignificar a nossa vida. Deus sabe como trabalhar em nós, e Deus usa as experiências do dia a dia para lapidar a nossa vida. O próprio irmão de Jesus Cristo, Tiago, vai lá comigo para a epístola do apóstolo Tiago, Tiago capítulo 1, ele se apresenta logo no começo da sua carta, dizendo: Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Tiago está nos desafiando a dizer: ei, fica contente que você está sendo provado. Fica feliz que você está passando por lutas. Parece contraditório, né? Como que eu vou me alegrar na luta? Como que eu vou me alegrar na tribulação? Mas é o que Tiago está falando. Tenha por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, ela produz, ela gera, ela desenvolve, ela desperta em você paciência, ou outra tradução diz, perseverança. É a prova, é a pressão é boa. Quando nós aprendemos a superar, a passar por ela e aprender na pressão.
Agora, Tiago continua dizendo: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago está dizendo: tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Nós vamos passar várias e várias vezes por provações. E, na verdade, nós temos que saber como reagir às pressões da vida. Nós temos que tomar cuidado para não perder a bênção na hora da prova, na hora da luta, na hora da pressão, na hora que o Senhor nos põe à prova. O que Deus está querendo ver da nossa vida é a reação. Porque a ofensa que nós sofremos, ela provoca o vômito da alma. O que é isso? Quando nós somos ofendidos, aquilo que está no interior, quando nós somos ofendidos, aquilo que está no profundo da alma, vem à tona. É no meio da ofensa que vem à tona quem verdadeiramente você é. É diante da pressão, diante da ofensa, que vai vir à tona o Saul que está aí dentro de você. Diante da pressão que vai despontar, despertar o Caim que está dentro de você. Por quê? A ofensa, na verdade, ela traz a reação que está escondida no teu interior. Então o Senhor usa a ofensa para trazer à tona o que está oculto. O que é que tem no profundo da sua alma. Sempre que tomamos uma decisão errada, o resultado é que vai vir sofrimento, vai vir concessões e desobediência. O capítulo 26 de 1 Samuel, volta lá comigo, capítulo 26 de 1 Samuel, mais uma vez, Davi vai ser provado com a oportunidade de tirar a vida de Saul. Mais uma vez, a gente vai observar essa situação na vida de Davi. A primeira foi lá em En-Gedi, que ele cortou um pedaço do manto do rei, e agora vamos observar aí capítulo 26. Eu não vou falar do capítulo 26 hoje não, hoje é o capítulo 27, mas a gente vai ler o capítulo 26. O tema dessa mensagem, na verdade, é: não permita que o esgotamento roube a visão de Deus. Não permita que o esgotamento roube a visão de Deus. Capítulo 26 de 1 Samuel, Davi poupa outra vez a vida do rei Saul. E vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está à entrada de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha após ele ao deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha de certo. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército, e Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abisai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo, deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei a segunda vez. Disse Davi a Abisai:
nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá e a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizestes. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes o vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água, que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens malditos, sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o seu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes? Então disse Saul: pequei. Volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei, passe cá um dos jovens e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. O capítulo anterior que nós ministramos hoje de manhã, se você não veio, escute lá no canal Torre Forte. O capítulo de manhã, nós vemos que Davi acabou de ser aplacado pela destreza e sabedoria de Abigail. Davi recebeu toda a comida que Abigail deu a ele, e agora então Davi tem a oportunidade, mais uma vez, ele está sendo provado por Deus, para ver se ele age pela alma ou não. Mais uma vez, Davi tem a oportunidade de matar, de acabar com a vida de Saul. Mas o temor falava mais forte, o temor do Senhor e os princípios da vida de Davi não permitiu, e ele, na verdade, se controla, e ele pega a lança, ele pega, na verdade, a água, a bilha de água, e ele vai depois falar com o rei Saul: olha, eu tive a oportunidade, olha aqui, isso aqui estava na sua cabeceira, os seus homens, os seus guardas não fizeram nada. Agora, capítulo 27, que é o capítulo dessa noite, Davi vai ter outra vez com Aquis, o rei de Gate. Presta atenção. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul.
Não é uma pergunta, é uma afirmação. Olha só o que ele está dizendo. Vai chegar o momento que eu vou morrer na mão desse homem. Vai chegar o momento que Saul vai me matar. Vai chegar o momento que, na verdade, Saul vai fazer. Algum dia eu perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Olha para onde ele está querendo escapar. Ele está querendo escapar para a terra dos filisteus. Ele está querendo escapar justamente para a terra do inimigo, para a terra de Golias, para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim, então escaparei da sua mão. Davi analisa a situação por um prisma humanista. Deus te traz esse lugar para te dizer nessa noite: não permita que o esgotamento roube a visão de Deus. Não permita que o desgaste, o estresse, roube aquilo que o Senhor já falou com você. Davi estava cansado de viver fugindo. Davi estava cansado de morar em cavernas. Davi estava cansado de olhar para aquela situação e não ter saída, não ter resposta. Ou seja, ele olhou a sua situação e ele avaliou estritamente em sentido horizontal, em sentido humano. Nesse capítulo 27, nós não vamos ver Davi orando, não vamos ver Davi buscando a direção de Deus, não vamos ver Davi sensível à voz do Senhor, não vamos ver Davi nenhuma vez sequer buscando uma direção para saber qual o próximo passo tomar. E toda vez que nós deixamos de buscar a direção de Deus, nós tomamos ações erradas. Samuel já tinha morrido, como nós falamos hoje de manhã no capítulo anterior. Agora, nesse capítulo 27, ele não compõe nenhum salmo, ele não compõe nenhum poema, ele não compõe nenhuma canção, nenhuma oração. Ou seja, por um momento, Davi perdeu a visão, a conexão vertical e agiu humanamente. Por um instante, por um lapso, ele agiu pelo desejo da carne. Quando nós passamos por esses momentos em nossa vida, nós podemos desenvolver uma síndrome de pânico, nós podemos desenvolver uma ansiedade, nós podemos desenvolver um estresse. Tome cuidado para que aquilo que está demorando para se cumprir, para você não abortar. Deus te traz esse lugar para dizer: não aborte a promessa, não aborte a bênção. Não importa os sintomas, não importam as circunstâncias, não importa o diagnóstico, não importa o que está acontecendo, não importa quanto tempo faz que você está esperando. Deus te traz esse lugar para dizer: persevera, continua firme, não saia da posição, não abra mão do teu chamado, não abra mão da promessa de Deus, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E você vai se levantar nessa situação e vai declarar: eu sei que meu Redentor vive e eu estou bem certo que ele é poderoso. Davi estava saindo de um pico espiritual e emocional elevado. O mais bonito na narrativa bíblica é que Deus nunca escondeu as fraquezas e as falhas dos grandes heróis bíblicos. Deus fez questão de demonstrar que eles são humanos. Davi poderia ter assassinado Saul. Pela narrativa bíblica é a segunda vez, mas ele teve outras oportunidades, mas ele não fez isso. Por quê? Por temor a Deus. Hoje pela manhã nós estávamos falando, quando Davi estava prestes a matar Nabal. Espera aí, Nabal é aliado, Nabal era do Carmelo, Nabal era de Israel. Abigail, felizmente, agiu com destreza, com sabedoria, e dissuadiu a Davi a não sujar sua mão com sangue, com batalhas desnecessárias, a não sujar sua mão com sangue, com o sangue de Nabal. Davi andou vitorioso por algum tempo, mas ele acabou de sair do topo da vitória, e todo o topo da vitória é um ponto vulnerável.
todo o topo da vitória, é um ponto que nós precisamos acender aí o alerta. Agora, a segunda coisa que causou problema a Davi foi um raciocínio pessimista. Olha só o que ele diz nesse verso 1. Pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos do rei Saul. Espera aí. Pode ser que algum dia eu venha morrer nas mãos do rei Saul? Ele está falando de algo no futuro, numa visão futurística, num pensamento futuro, mas num raciocínio pessimista. Ou seja, ele enfoca de maneira contínua o lado potencialmente negativo do futuro, e isso causa preocupação. Muitas vezes a vitória está tão difícil, e a situação aos olhos humanos não só se complicando, que nós vamos abrindo mão das promessas, que nós vamos abrindo mão. Por quê? Porque a gente acha que não vai acontecer, a gente acha que não tem mais jeito, a gente acha que aquela profecia foi da carne, foi da alma. Ou seja, Davi desenvolve um raciocínio pessimista por causa da demora, por causa da esperança tardia. A situação aos olhos humanos só estavam complicando. Ou seja, nós vamos abrindo mão da promessa por causa de uma visão humanista. A cura que não se manifesta, a vitória que não vem, a porta que não se abre. Olha o que Salomão vai dizer lá na frente, em Provérbios capítulo 13, versículo 12, Salomão diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Outra tradução nos diz: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Outra tradução diz: a esperança tardia enfraquece o coração. Na mente dos pessimistas, o futuro é inevitavelmente sombrio. Então a predição do futuro é: vou perecer, eu vou acabar morrendo com esse problema, eu vou acabar morrendo nessa dívida, eu vou acabar morrendo diante dessa pressão, eu vou acabar morrendo com essa enfermidade. O profeta Samuel tinha ungido Davi com azeite, lhe assegurando que um dia ele viria a ser o rei de Israel. Deus já tinha falado por diversas e diversas pessoas que ele seria o próprio. Aliás, o capítulo anterior, a própria Abigail disse: meu senhor, eu sei que você logo vai ser o rei, logo você vai ser o próximo rei de Israel, porque o Senhor já me disse. Capítulo 25, ela fala isso. Deus já tinha falado com ele mais de uma vez pelo Jonatas, o próprio filho de Saul, assegurando a Davi: Davi, você vai ser o próximo rei de Israel, o futuro rei de Israel. Aliás, até o próprio inimigo, até o próprio Saul já tinha dito para Davi: eu tenho certeza que tu serás rei de Israel e de que o reino de Israel nas tuas mãos há de ser firme. Quantas palavras ele ouviu, quantas confirmações ele teve. Nós não somos diferentes de Davi. Muitas vezes já recebemos tanta testificação, tanta palavra profética, tanta confirmação. Deus já usou tantas pessoas. Temos uma promessa na palavra de Deus. Temos uma palavra rema, uma palavra revelada. Temos uma profecia sobre a nossa cabeça. Mas na hora do vale, na hora da pressão, na hora da prova, na hora em que nada acontece, a situação não muda, a gente ignora todas as profecias, as promessas de Deus e quer agir pelas circunstâncias e quer agir pelo natural. Davi agora se convence, Davi agora reconhece, Davi agora diz: eu vou perecer nas mãos de Saul, jamais eu reinarei sobre Israel. Saul vai chegar o dia que vai me matar e eu não vou conseguir reinar. Por que somos tão pessimistas assim? Pessoal aí da sala, por favor. Por que somos tão pessimistas assim? Por que nossos olhos estão tantas vezes no natural e só olhamos em nós mesmos? Deus não quer que você tenha um pensamento pessimista.
Por pior que sejam as circunstâncias, a fé perfeita em Deus é a fé que não desiste, é a fé que não abre mão, é a fé que não importa quanto tempo demore, eu vou continuar firmado, eu vou continuar crendo, eu não abro mão da minha promessa. Olha só o que o profeta Abacuque disse no capítulo 3, versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. O pensamento dos pessimistas vem de uma mente carnal. O pensamento dos pessimistas vem das circunstâncias, mas Deus não quer que você ande por vista. Andamos por fé e não por vista. Nesse período, você começa a raciocinar. Oh, Deus me abandonou. Pensei que aquela palavra profética que eu recebi fosse de Deus. Eu nunca vou chegar ao cumprimento dessa palavra. Eu acho que ela não foi para mim. Eu acho que não adianta, vou acabar morrendo mesmo. Davi começou a pensar que a melhor solução era realmente ele ir para o território do inimigo. Davi começou a pensar que a melhor solução era para ele ir para o acampamento filisteu, pois jamais Saul iria procurá-lo no acampamento filisteu. Já que Saul não vai para Gate, então vou eu para Gate. Esse foi o pensamento de Davi. Olha só que interessante. O psicólogo Rollo May, ele diz o seguinte: o homem é o único animal que corre mais depressa quando perde o caminho. Não é notável que quando não sabemos o caminho, nos movemos mais apressadamente para a direção errada e caímos nas mãos do adversário? Foi exatamente isso que Davi fez. Quantas não são as pessoas que na hora da pressão, ao invés de buscar a direção de Deus, ao invés de orar, ao invés de dizer, Senhor, o que eu faço agora? Vão seguir a sua própria intuição, e a intuição carnal normalmente é contra a vontade de Deus. Olha só o que aconteceu com essa decisão de Davi de ir para Gate, para a terra dos filisteus. Volta para 1 Samuel, capítulo 1, verso 2 e 3. Então Davi se levantou e passou com seus 600 homens, que com ele estavam, a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate, aquele que ele tinha fingido estar louco, aquele que ele foi babando, que saiu de lá, porque o rei disse, faltar-me-ia loucos aqui em Gate. Ele volta para esse mesmo lugar, para esse território do inimigo. Davi ficou com Aquis em Gate, e ele e os seus homens, cada um com a sua casa.
Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. Ele vai para lá, ele muda para Ax com seus 600 homens. Presta atenção nisso. Quando Davi deixou sua casa no deserto em Israel, ele retirou-se para a região dos filisteus. Ele retirou-se para o território do inimigo. Agora ele não foi sozinho. Ele é o comandante em chefe das tropas guerrilheiras de Israel. Os homens que ele tinha treinado na caverna de Adulão, aqueles 400 que agora são 600, estão junto com ele, viveram juntos, lutaram juntos no deserto, e agora descem juntos para a terra do inimigo, para a terra do adversário. Agora, não foram só os guerreiros, mas as famílias os acompanharam. Imagina mudar para uma cidade, o grupo levou com ele os seus pertences, as suas crias, suas esposas, seus filhos. Davi leva Ainoã, Davi leva Abigail, e nós temos então agora Davi e a sua família, e 600 outras famílias, 600 outras casas no território do inimigo. Muitas pessoas acham que as suas decisões vão afetar só eles. Um tremendo engano. Quando você faz concessões, isso vai afetar todas as pessoas que estão ao teu redor. Toma cuidado com a decisão que você toma, porque quando você toma uma decisão errada, vai influenciar todas as pessoas que estão ao teu redor, mesmo que você não saiba. Tem gente olhando para você, tem gente te seguindo, tem gente se inspirando através do que você fala, do que você faz. Quando você toma uma decisão e escolhe um curso errado para fazer, que não estava nos planos de Deus, isso afeta todos aqueles que confiam em você, todos aqueles que dependem de você, e os que consideram e acreditam você, de uma maneira ou de outra, vão te seguir. Embora inocentes, eles ficam contaminados pela escolha errada que Davi tomou, pela escolha precipitada e pecaminosa que Davi tomou. Davi decide ir para Gate, a terra de Golias. Lembra que Golias se chamava Golias de Gate? Davi decide que ele vai viver em Gate para fugir da perseguição de Saul, porque ele reconhece, é melhor eu ficar na mão de um rei inimigo do que eu ficar com Saul. É melhor eu fugir, porque lá em Gate Saul não vai me procurar. Verso 4. Sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, Saul não cuidou mais em buscá-lo. Ou seja, acabou a perseguição. A primeira consequência da decisão falha de Davi foi então a de criar um falso senso de segurança, porque Saul iria deixá-lo de perseguir. Quando nós estamos fugindo da vontade de Deus, muitas vezes a gente cria esse falso senso de segurança. Davi pensou, olha, em Gate eu estou a salvo, em Gate eu estou seguro, em Gate eu posso dormir tranquilo. Saul deixou de vigiar cada um dos passos de Davi. Saul deixou de perseguir a Davi, porque ele sabia que estava no território do inimigo. E Davi pensou, não, agora eu estou seguro, agora Saul não vai me caçar, não vai mais vir atrás de mim. Ou seja, ele achou que a pressão seria um alívio, ele achou que a pressão tinha ido embora. Mas todas as vezes que a gente toma uma decisão fora do centro da vontade de Deus, a gente só consegue arruinar ainda mais a situação. O pecado tem os seus prazeres temporários. A desobediência tem os seus momentos estimulantes. Quando nós estamos sentindo o peso da responsabilidade e estamos andando com Deus, nós dependemos de Deus para o próximo passo, nós vivemos na dependência absoluta. Mas quando nós tomamos a decisão pela carne, quando nós tomamos a decisão humanamente, nós optamos pelo destino errado, e de repente há um alívio momentâneo da pressão, há um alívio da responsabilidade, e de repente, momentaneamente, nós
nós achamos que isso é o máximo. Ai, me tiraram aquele peso, me tiraram aquela situação. Oh, agora vale a pena. Quando isso acontece, tome cuidado, porque a destruição está próxima. A segunda consequência da decisão de Davi, ela é encontrada no verso 5. Disse Davi a Aques, disse Davi ao rei de Gate: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um lugar na cidade da tua terra, para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? A segunda consequência da decisão errada de Davi. Gente, parece que não dá nem para acreditar nesse capítulo. Um matador de gigantes, um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, se aliando no território do inimigo. Se aliando com o rei de Gate. Ele não só mudou para Gate, ele está dizendo para Aques: a partir de agora eu sou teu guerreiro, a partir de agora eu sou teu soldado, a partir de agora eu vou te defender. Dá um território para mim longe da cidade real. A segunda consequência grave de uma decisão fora da vontade de Deus é que o homem se submete ao adversário. Davi, ele se submete ao rei inimigo. Quando escolhemos um estilo de vida desobediente, quando nos entregamos à carnalidade ao invés da espiritualidade, começamos a servir a causa do adversário, começamos a nos aliar com o adversário, começamos a nos acostumar com o pecado, começamos a nos acostumar com o erro. Na verdade, nós nos submetemos ao inimigo e servimos de boa vontade a uma causa perversa. Veja que o texto diz que Davi se chamou de servo de Gate. Disse Davi a Aques: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um lugar nas cidades da terra para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo? Davi se coloca como servo do rei inimigo. Habitaria o teu servo na cidade real? Veja versículos 6 e 7. Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje, e foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses, 16 meses morando na terra do inimigo. A terceira consequência é um longo período de tolerância. Imagina 1 ano e 4 meses na terra do inimigo, 16 meses de tolerância. Muitas pessoas estão em uma vida de tolerância com o pecado, tolerância com a carnalidade. E não se esqueça que a palavra de Deus nos instrui que um abismo chama outro abismo. Há algo magnético sobre cair no desespero e começar a viver no estilo que o mundo quer, no estilo que a sociedade quer. Há algo magnético de levar a pessoa a viver num mundo perdido. A atração é mortal, cicatrizes se formam e passa a ser o estilo de vida da pessoa. Agora, interessante que não existe registro de nenhum salmo sequer atribuído a esse período que Davi esteve em Aques, que Davi esteve em Gate, junto com Aques e em Ziclag. Davi não cantou, Davi não compôs, Davi não orou, Davi não teve nenhuma canção na terra estranha governada pela influência do inimigo. Mais para frente, Aques vai perceber o motivo da decisão de Davi. Era uma deserção, era uma fuga. Davi andara com Deus e se afastara de Deus. Que tragédia. Vai lá comigo para o capítulo 29, versículo 3. 29, 3. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus? Essas 600 famílias. E disse Aques aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos?
coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje. No momento em que Davi opta por esse estilo de vida, os ventos e as tempestades começam a aumentar num movimento bastante rápido de eventos. Primeiro de tudo, a duplicidade começa a marcar os passos de Davi, ou seja, o engano, o fingimento, ele não pode mais ser verdadeiro para com o rei de Gate. Davi era um israelita, mas ele estava procurando viver como um filisteu. Ele era um israelita, mas ele procurava fazer com que os filisteus pensassem que ele estava do lado deles. É isso que acontece quando um servo de Deus, um homem e uma mulher chamado por Deus, sai do centro da vontade de Deus. É isso que acontece quando você passa algum tempo em aliança, em conexão com o mundo, você começa a viver de fingimento, você começa a viver de fachada, você começa a viver na deslealdade, você começa a fazer concessão e começa a enganar-se a si mesmo. Por dentro você é cristão, mas por fora você quer parecer com o resto do mundo, você quer se associar ao mundo. Isso é uma falta de lealdade absoluta, e essa atitude leva a um terrível dilema que gera necessidade de você fazer concessões erradas. Olha o versículo 8: subia Davi com seus homens e deram sobre os Gesuritas, sobre os Gersitas, sobre os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para o sul até a terra do Egito. 9: e Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava as ovelhas e as vacas e os jumentos e os camelos e as vestes, e voltava e vinha a Aques. Agora tem um detalhe: os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, eles eram inimigos do povo de Israel, eles não eram inimigos dos filisteus. Davi está vivendo em Aques, está defendendo o rei de Aques, mas está matando inimigo de israelita, não está matando inimigo de filisteu. Embora ele não fosse também aliados com os filisteus, não era inimigo. E Davi mata, não deixa nem homem nem mulher, ele mata todas as pessoas que não eram nem inimigas e nem aliadas dos filisteus. Aparentemente, o que a gente consegue entender nesse capítulo é que sempre que Davi voltava de batalha, ele tinha que prestar conta de todas as suas ações ao rei de Aques. E quando ele volta à cidade, o rei pede um relatório. O que você fez hoje? Onde você esteve? Onde foi o ataque hoje? E Davi agora começa a viver em duplicidade. Só que a duplicidade leva a pessoa à ambiguidade. Quando ele responde: eu fui contra o sul de Judá, ele não estava dizendo que ele matou o povo israelita, ele não estava dizendo que ele matou o povo de Judá. Na verdade, ele estava dizendo amalequitas, gesuritas e gersitas, mas ele começa a falar só o que convinha. Davi começou a encobrir os seus passos para que ninguém viesse a saber aonde ele passou, o que ele fez, aonde ele estiver, o que ele havia feito exatamente. Verso 10: e dizendo Aques: sobre onde destes hoje? E Davi dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameleus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gate, dizendo: para que porventura não nos denunciem, dizendo. Assim Davi o fazia, e este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Depois de tanta conquista, depois de tanta vitória, agora vivendo de fachada, vivendo de fingimento. Quando se opera no curral da deslealdade, também se opera no manto dos segredos. Você pode esconder do homem, você pode esconder do cônjuge, você pode esconder da família, mas diante de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes.
Deus está vendo cada ação, Deus está vendo cada passo. Você não foi criado e não foi chamado por Deus para viver no mundo. Você não foi criado e chamado por Deus para voltar às práticas do pecado. O Senhor quer um encontro com você. Deus te traz nesse lugar, nessa noite, para dizer: eu estou esperando o teu arrependimento. Eu estou esperando a tua volta. Não adianta você achar que está bem, porque não está. Davi só semeou vento, e quando ele semeia vento, se colhe tempestade. Na verdade, isso resultou numa devastação e muitas feridas no coração de Davi, a ponto de chegar a um completo desespero. Espera aí, depois de tanta conquista, de tanto testemunho, depois de tanta vitória, primeiro lugar, Davi perdeu a sua identidade. Aques começa a ser questionado pelo povo da Filístia. Eles querem saber por que é que Davi está aí na tua terra com os homens dele, com toda a gente dele, essas 601 famílias que estão aí no meio de Aques, estão aí no meio de Gate. Por que eles estão morando em Ziclag? Se eles são teus inimigos. Ou seja, todo mundo sabia que Davi tinha matado um poderoso gigante, defensor dos filisteus, Golias, e Aques passa a dizer que Davi é um deles. Aques passa a dizer: não, agora ele é aliado meu, agora ele está junto comigo. Olha só o capítulo 29, versos de 1 a 8. Capítulo 28 a gente aborda na próxima semana, que é um parênteses que vai narrar um pouco da vida de Saul. Mas o capítulo 29 é a continuação do capítulo 27. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos. Quem? Os filisteus. Todos os seus exércitos, de todas as cidades em Afeca. E acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém, Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus? E disse Aques aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar a este homem e torne ao seu lugar, em que tu o pusesses, e não desça conosco à batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Mas é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi às suas dezenas de milhares. Então Aques chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim viestes até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas. Quando você sai da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, você fica sem rumo. Davi se torna um homem sem pátria. Davi se torna um refugiado em território inimigo. O que os príncipes estão dizendo para Aques é: peraí, se a gente tiver que invadir Israel e matar Saul, Davi vai defender ele, vai se virar contra nós. Não dá para andar com o inimigo, não dá para querer agradar a Deus e viver uma vida do mundo, não dá para fazer as duas coisas, um pé na igreja e um pé fora. Davi se torna um homem sem pátria, um refugiado. O que o diabo quer fazer com essa geração é roubar a identidade. A perda da identidade é o primeiro passo na espiral descendente da carnalidade. Ou seja, Satanás quer fazer você não reconhecer quem você é, qual é a sua missão, para onde você está indo e a quem verdadeiramente você serve. Davi está enfrentando uma verdadeira crise de identidade. Ele é um refugiado em território inimigo. A grande verdade é,
ele não se tornou nem um filisteu e nem um israelita. Quantos jovens, quantos adolescentes, Satanás está tentando roubar a identidade. Assim como o cristão carnal, ele não se sente confortável dentro da igreja, mas ele vai para o mundo e vê que não tem nada para ele lá. Ele perde a sua identidade. E agora Davi está perdendo o interesse na sua vida e caminhando para o abismo, na luta da identidade. Ainda no capítulo 29, verso 8. Então Davi disse a Aques, o rei de Gate: por quê? Que fiz eu? Ou que achastes no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Ele chama o rei inimigo de meu senhor. Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: não suba este homem conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que têm vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. O que eu aprendo aqui? Em segundo lugar, Davi perde a sua satisfação. Agora Davi tem que enfrentar a desilusão. Aos poucos, benefícios da carnalidade estão desaparecendo pelos muitos problemas. Quando a pessoa se afasta a primeira vez de Deus, por um momento ela se sente feliz. Por um momento ela se sente livre, entre aspas. E talvez até ache maravilhoso, agora eu estou livre. Até dá glória a Deus. Só que depois de um tempo, as contas começam a chegar e a pessoa tem que arcar com as custas. Aí quando a pessoa começa a pagar o preço, literalmente, de ter se afastado, é que a desilusão invade o coração. Olha só o processo, o ciclo que o diabo trabalha. Primeiro a pessoa se sente deslocada, depois vem a desilusão e por fim a pessoa cai em depressão. Diga comigo: deslocada, deslocada, desilusão e depressão. É o processo do demônio, DDD. Deslocado, desiludido e depressivo. Tenta se colocar no lugar de Davi. Ele sobe o morro a cavalo, ele está voltando para Ziclag, porque os príncipes não quiseram que ele lutasse com eles. Ele está retornando para a sua casa, para a sua residência, aquilo que ele chamou de segurança, e a hora que ele está subindo a cavalo, ele vê a cidade, as casas, ele vê toda a terra, tudo incendiado, tudo queimado a fogo. Ou seja, seus homens haviam morado 1 ano e 4 meses, 16 meses com ele, e agora a hora que eles estão chegando em Ziclag, está tudo queimado, está tudo derribado. Imagina, ele olhou para aquela situação e pensou: mataram nossas esposas, mataram nossos filhos, mataram todo mundo. Todos os 600 homens imaginaram que tinham perdido todas as suas famílias. Terra toda queimada. E o texto nos diz que choraram até não ter mais lágrimas. Capítulo 30, verso 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, 3 dias de caminhada da onde eles estavam até Ziclag, e a hora que chegaram, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, só que eles não sabiam.
nem pequenos nem grandes, tão somente tinham levado consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, e os seus filhos, e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Primeiro se sentiram deslocados, depois desiludidos, agora depressivos. E se não bastasse essa situação, gente, a batalha de Ziclag foi uma batalha desnecessária, que Davi passou por uma decisão errada de ir morar na terra dos filisteus. Foi uma batalha desnecessária, porque ele não buscou direção de Deus, se deveria ou não ir para os filisteus, se deveria ou não ir para Gate. Agora, se não bastasse sentir deslocado, desiludido e depressivo, agora os 600 homens se levantam contra ele, e os 600 homens desconfiam dele. Verso 5, também as suas 2 mulheres foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Eu termino com isso. Quarto ponto é a desconfiança, ou seja, deslocado, desiludido, depressivo e agora desconfiança do povo. Todas aquelas pessoas, as 600 famílias que tinham considerado Davi um chefe, um líder, um guia, um amigo, um referencial, agora estavam se afastando dele, agora estão amargurados com os resultados de uma decisão fora da vontade de Deus. Ou seja, Davi voltou a estaca zero. Quando ele tinha fugido de Saul a primeira vez, ele tinha se abrigado na caverna de Adulão. Ele chega na caverna de Adulão, chega com ele 400 homens, amargurados, endividados, falidos, depressivos. Ele muda a vida desses 400 homens. Essas 400 famílias começam a seguir a Davi. Agora, de repente, ele se vê na estaca zero de novo. Ele se vê o ciclo voltando ao início. Ele se vê de novo com os amargurados, endividados, rancorosos, perderam o ânimo e agora mais querem apedrejá-lo. Os homens que ele tinha treinado na caverna, suas tropas que ele tinha preparado no deserto de Parã, estão se levantando contra ele e estão dizendo: não queremos mais confiar em ti, Davi. Aliás, nós queremos te matar. E eles pegam pedras para apedrejá-lo. Ou seja, uma decisão errada jogou tudo por água abaixo. Mas sabe o que eu aprendo nesses 2 capítulos? Quando ele estava vivendo sob pressão, ele vivia na dependência do Deus Todo-Poderoso. Quando ele estava ameaçado pelo rei Saul, ele vivia na direção de Deus e compôs os mais belos salmos. Embora ele tivesse ameaças e tentativas de Saul em matá-lo, a vida espiritual de Davi estava sempre alinhada com Deus. Foi só ele ter um suposto refrigério, foi só ele relaxar, foi só ele tomar uma decisão errada, ele entrou nessa derrocada. Ele desceu tantos e tantos degraus na escada do desespero, que chegou ao último lance de novo. Chegou à última parada. Por isso que eu sempre digo, há aparentes derrotas que são tremendas vitórias. Foi necessário, mais uma vez, ele chegar ao fundo do poço, para se lembrar que existe um Deus.
para se lembrar que Deus não desiste dos seus filhos, para se lembrar que Deus não se virou contra você, você que se afastou da presença dEle. Deus te traz a esse lugar nessa noite para dizer: ei, não espere chegar ao fundo do poço para reconhecer uma decisão errada. E dos capítulos 27, 28, 29, 30, pela primeira vez, Davi agora toma a decisão certa, a escolha certa. Muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Tem uma outra tradução que diz se reanimou, ali diz se fortaleceu. Muito se angustiou e se esforçou, se animou, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Essa é a maneira correta de lidarmos com o vale de lágrimas. O abismo, ele pode parecer sem fundo, mas há esperança quando você olha para o alto e reconhece o poder de Deus. Olhe para o alto e saiba que é de lá que virá o teu socorro, saiba que de lá que virá a tua ajuda. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Desse capítulo, desses 16 meses, pela primeira vez, Davi levantou os olhos e clamou: ó Deus, me ajude, Deus tem misericórdia, Deus, eu errei, eu tomei a decisão errada, eu tomei a decisão sem a tua direção, mas tem misericórdia de mim. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Os dias sombrios exigem pensamentos certos e foco vertical. É isso que Davi vai aprender nesse momento da sua vida. Ele descobre que o vale de lágrimas não foi destinado para tirá-lo de costas e para sugá-lo para o fundo. O propósito de Deus nos levar a momentos de angústia é fazer-nos ajoelhar e reconhecer o poder de Deus, é fazer-nos ajoelhar e levantar os olhos para o alto. O propósito de Deus de nos levar ao vale do sofrimento é para que nós possamos encontrar o caminho. É a misericórdia de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus de querer nos alcançar a qualquer custo. Talvez alguns aqui estão vivendo um momento de desespero, ou num momento de desespero optaram pelo caminho errado, tomaram a decisão errada na bifurcação da estrada da vida, e agora estão no campo da carnalidade, agora estão vivendo no curral da deslealdade. Talvez você esteja colhendo tempestades porque semeou vento, como diz o profeta em Oséias capítulo 8, Oséias capítulo 8, versículo 7 nos diz assim: porque semearam ventos, cegarão tormentas. Ali diz, ceifarão turbilhão, tempestades. Não há seara e a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão aos estrangeiros. Talvez você esteja como Davi, se cansou de esperar pela promessa de Deus. As circunstâncias te engoliram, as circunstâncias te sufocaram, se cansou de se sentir um refugiado no mundo, e a desilusão gerou a desconfiança, e a depressão está te matando. Talvez você se identifique com essa fase da vida de Davi, mas saiba que, mesmo com essa decisão errada, ele não perde o título de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração ensinável, porque ele estava disposto a mudar, ele estava disposto a reconhecer os seus erros, e ele estava disposto a voltar para o centro da vontade de Deus na vida dele. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Se você sabe que o Espírito de Deus está te chamando a voltar aos braços do Pai,
levante-se e venha para o altar. O Pai está te esperando de braços abertos. O Pai está pronto para te perdoar. O Pai está disposto a te restaurar e a te dar direção novamente. Até quando você vai fugir da vontade de Deus? Até quando você vai fugir do propósito do Senhor? Deus não te colocou no mundo para ser um do mundo. Está na hora de voltar à casa do Pai. Está na hora de voltar ao centro da vontade de Deus para a sua vida. Para que o Pai possa te fortalecer, possa te direcionar e possa consertar essa decisão errada. Davi, por causa da espera tardia, enfraqueceu a esperança. Você que está esperando uma promessa de Deus se cumprir há tanto tempo, e as circunstâncias estão tudo indicando o contrário. Mas hoje você quer se fortalecer no Senhor, se renovar no Senhor. Vai se colocando em pé no seu lugar. Vai dizendo: Senhor, não deixe eu abrir mão da promessa. Não deixe eu abrir mão da tua vontade. Senhor, eu sei que está demorando, mas eu sei que meu Redentor vive. Eu estou bem certo que tu és poderoso. Aquele que começou a boa obra, ele a completará. Deus não é Deus de obra inacabada. E você que sentir de sair do seu lugar e vir para o altar, venha para o altar. Deus quer renovar a sua promessa. Deus quer renovar a sua aliança. Não lute mais contra a vontade de Deus. Não resista mais à vontade do Senhor. Muitas vezes nós achamos que as pressões é o pior momento. E muitas vezes os piores momentos estão quando relaxamos. Os piores momentos estamos quando fraquejamos. Os piores momentos estão quando saímos do centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Qual promessa que está demorando a se cumprir? Deus te traz nesse lugar para te dizer nessa noite: eu não sou homem para que minta e nem filho do homem para que me arrependa. Aquilo que eu prometi eu vou fazer na tua vida, na tua história. Aquilo que eu comecei eu vou completar, porque eu não sou Deus de obra inacabada. Aos olhos humanos pode estar demorando, mas o Senhor é dono do tempo. Aos olhos humanos parece que Deus se esqueceu. Você pode até se esquecido da promessa de Deus, mas Deus jamais se esquece. Deus jamais se esquece. Vamos adorar ao Senhor com essa canção.